Olá, boa noite. Vamos só esperar que entre um bocadinho mais pessoas. Não sei se me estão a ouvir bem. Se me estiverem a ouvir mal, digam por favor, ou se houver alguma falha na imagem. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Obrigada pelos corações. Ponham corações para o direito no ir abaixo, por favor. Boa noite. Obrigada por terem vindo. O meu nome é Sónia. Eu estou a representar os laboratórios NIAM. Hoje vamos falar sobre um tema um bocadinho delicado, que é o SOP e a saúde mental, o que é que isso lhe pode afetar. E para isso vamos ter a nossa querida doutora que aceitou o nosso convite, que é a doutora Margarida Fonseca. Vamos só esperar que entre um bocadinho mais pessoas e esperar que a doutora também me peça aqui o pedido para entrar. Olá, boa noite. Se eu estiver a falar muito rápido também digam. É o primeiro direto aqui em Pecos. Ouvem-me bem? A imagem está boa ou está a parar? Boa noite. Este é um tema que tem sido muito pedido. Obrigada, Clara. Este é um tema que tem sido muito pedido. Peço desculpa, deixem-me só aqui aceitar aqui a doutora Margarida. Olá. Olá, Olá. olá Tudo Sónia, bem, doutora? Tudo bem? tudo Eu ótimo. apresento-vos a Margarida Fonseca, que não gosta que a gente lhe trate por doutora. Não, É psicóloga. Obrigada por ter aceito este convite. obrigada eu por me terem convidado. Fico muito contente, é um tema que eu gosto muito de falar, é a minha área e pronto, e adoro poder passar a mensagem sobre como é que as mulheres podem cuidar mais delas, como é que podem prevenir algumas situações que possam prejudicar o seu bem-estar psicológico, portanto é ótimo e as redes sociais são uma ferramenta poderosa nesse sentido de chegarmos às pessoas, de fazermos este trabalho de estar mais próximas delas. Obrigada. É para isso mesmo que nós estamos aqui também, trabalhamos todos os dias, já somos uma comunidade muito grande, onde nós abordamos vários temas. Um dos temas que nós abordamos muitas vezes é a infertilidade, porque SOP, para quem ainda não sabe, é síndrome dos ovários poliquísticos e é uma doença, uma síndrome que é crónica e que não tem cura, infelizmente, mas que pode ser levada de uma forma assim um pouco mais leve, mais tranquila. Uhum. E nós queremos muito transmitir na nossa página dos ovários poliquísticos essa tranquilidade e tentar levar um pouco este assunto um pouco leve. Deixa-me só, antes de começarmos a abordar este tema, dizer quem quiser fazer alguma questão que deixe nos comentários, que nós vamos vendo, está bem? E aos poucos vamos respondendo. Queremos que comuniquem connosco, vão interagindo, está bem? Eu penso que ainda não temos aqui nenhuma questão. Deixem-me só aqui verificar, já agora. Obrigada por estarem a aderir. Pronto, acho que podemos começar, já temos aqui algumas pessoas aqui Sim. que... vamos então falar então de SOP, infertilidade e como isto afeta a saúde mental. Uhum. Muitas das questões que temos principalmente nas nossas mensagens privadas, é aquela questão de muitas vezes as mulheres não sabem que têm SOP Uhum. e quando querem engravidar vão ao médico e questionam porque há um ano estou a tentar e não consigo engravidar e não sei o que se passa e queria muito Uhum. saber se está tudo bem comigo e ficam chocadas quando de repente têm a notícia de olha, você tem síndrome dos ovários poliquísticos e infelizmente a gravidez não vai ser possível. De forma Uhum. tão bruta e tão fria que às vezes alguns médicos, alguns profissionais dizem esta notícia, o que também não é muito correto, porque há Sim. mulheres com SOP que realmente conseguem engravidar, não é? Bom, é assim, a questão da SOP é que é uma situação muito complexa.
E os critérios diagnósticos já foram revistos várias vezes e há muito desconhecimento em relação àquilo, há muita confusão em relação àquilo que é definitivamente a SOP, o que leva a que os diagnósticos não sejam assim muito bem feitos. E que as pessoas muitas vezes descubram já numa fase tardia quando estão a tentar engravidar e não conseguem. Pronto, há dois grupos, essencialmente, de pessoas. O primeiro grupo é aquele que descobre logo numa fase de adolescência, de início da idade adulta, e cuja reação é completamente diferente, porque esse grupo acaba por ter mais oportunidade para manejar a sua SOP, para aprender a lidar com ela, mas também é um grupo que acaba por sentir ansiedade em relação ao momento, em relação à maternidade. E estamos a falar de um grupo muito jovem? Sim, normalmente as alterações da SOP começam a existir na altura da menstruação, no início da menstruação, quando surgem as alterações hormonais da puberdade, e este grupo sem dúvida que tem um padrão de reação, que depois desenvolve também preocupação em relação ao controle do peso, a preocupação em relação à alimentação, em relação ao corpo, o que também lhes pode causar distúrbios alimentares, e ansiedade nesse sentido, e comportamentos, traços obsessivo-compulsivos. E depois temos o outro grupo que acaba por descobrir já numa fase em que já está a tentar engravidar e de facto não consegue. Pronto, o primeiro grupo acaba por ter esta oportunidade de, se for bem diagnosticado desde cedo e se for bem tratado, se for bem acompanhado, consegue gerir a SOP e consegue facilmente, ok, sim, é desafiante, mas a probabilidade de engravidar é elevada. No entanto, acaba por ter depois a outra parte de gerir a ansiedade até chegar à maternidade e efetivamente perceberem se conseguem ser mães ou não, se o quiserem, obviamente. Mas depois gerir todo o lado de preocupação com o corpo e de sentimento de responsabilidade de gerir a sua própria SOP. E estamos a falar numa altura de adolescência em que é muito, muito desafiante para... Ainda nem se pensa em engravidar, não é? Há outras preocupações. Como? E nessa idade não se pensa propriamente em engravidar, é outras preocupações, como os sintomas de período irregulares e acne que aparece, e o pelo excessivo na cara, e todos os sintomas que estão associados a essa síndrome. Sim, e com a imagem social, portanto precisam de validação social, precisam querem encontrar um parceiro, e todos estes sintomas relacionados com os androgénios causam um impacto enorme na autoconfiança e na autoestima da mulher. Portanto, são dois grupos que têm desafios muito difíceis e muito diferentes. E diga-me uma coisa, como é que uma mulher consegue lidar com a resposta que eu estava a dizer inicialmente, ou seja, vai ao médico porque não consegue engravidar, tem essa resposta da parte do médico em que diz que infelizmente não vai ser possível porque tem só... o que é que a pessoa deve fazer? Recorrer a um psicólogo para que tenha um acompanhamento psicológico? O que é que assim, eu acho que não é suposto lidarmos com todos os problemas da nossa vida e todas as dificuldades sozinhos. Não é suposto, ninguém consegue, não estamos sequer preparados para isso. E quando efetivamente alguém nos diz não vai ser possível engravidar ou vai ser muito difícil, há aqui um diagnóstico de infertilidade que nós desconhecíamos, aí entramos num processo de luto, entramos em luto. E o que é facto é que a forma como essas más notícias são transmitidas tem muito impacto depois na forma como a pessoa vai fazer esse luto. Se é um luto mais fácil, se é um luto mais complicado. O luto é sempre difícil, mas as pacientes relatam que quando a má notícia é dada de uma forma empática, cuidadosa, de uma forma compreensiva e por vezes as pessoas não compreendem bem e precisam de mais tempo, precisam de mais explicações, e o médico tem uma atitude de compreensão em relação a
esse choque, não é? Esse choque inicial, e dá esse tempo e dá essa oportunidade à mulher, o impacto depois é brutal. A mulher sente-se confortada, apesar das más notícias. Isso será sempre o processo interno de luto de cada pessoa, mas a forma, não é? A forma como é transmitido tem, depois tem consequências, ou ajuda a mulher, não é? Ajuda a mulher a fazer esse luto, ou eu por acaso já queria fazer um post sobre isso para sensibilizar um bocadinho a comunidade médica para esta questão da transmissão de más notícias, porque, quer dizer, ali num espaço de minutos, todas as expectativas, todos os sonhos, a própria identidade da mulher, não é? Muda, e isso é, a vida muda naquele momento, Claro. e é que seja um momento de conexão com o outro e de apoio e de empatia. Como em tudo na vida, não é? Se uma notícia que não estamos à espera é dada assim de forma tão brusca, a pessoa Sim, retrai e fica um bocadinho em dúvida o que é que há de fazer, não é? eu tenho uma amiga minha que costuma dizer, uma amiga minha que é psicóloga, que diz uma coisa que eu acho extremamente bonita, que é um psicólogo consegue dar a pior notícia da forma mais doce possível. E esse é de facto o nosso trabalho. Obviamente não somos nós que transmitimos estas más notícias, nem temos de ser, tem de ser um médico. Efetivamente há médicos que o sabem fazer muito bem. Eu ouço histórias de pessoas que se sentiram muito acarinhadas e muito acolhidas e receberam muito colo em momentos de diagnósticos difíceis, mas às vezes não lhes é possível porque não têm tempo ou porque a vida deles também não lhes permite ter essa disponibilidade emocional, ou porque eles também não sabem fazer com eles próprios. Porque esta síndrome é muito pouco conhecida ainda, não é? Porque antigamente, então, quando a mulher se queixava e tinha períodos irregulares e tinha excesso de pílula, isso é normal, vá para casa, toma uma pílula, que isso é normal. Hoje em dia também, alguns médicos também só receitam a pílula, mas eu digo, em relação aos sintomas, antigamente era uma coisa, você tem que lidar com isso e pronto, não conheciam a síndrome, não é? Eles próprios também não conheciam, e eu penso que em Portugal ainda é um assunto muito pouco conhecido e com poucas informações. Sim, sem dúvida, e é sempre muito importante consultar os especialistas certos. Por isso é que estas lives e todas estas iniciativas são muito importantes, porque não basta ir a um ginecologista. Claro. Tem de ser um ginecologista especialista em medicina de reprodução. Quando estamos a tentar engravidar e não conseguimos, é esse o especialista que devemos procurar. No caso da SOP, o endocrinologista, a nutricionista, e depois também a parte do psicólogo também é importante, porque se a pessoa está deprimida, não é? Como consequência da SOP, ou se tem desregulação emocional, vai ser difícil fazer atividade física. Uma pessoa deprimida não tem motivação, não tem dopamina para fazer atividade física. Portanto, primeiro temos de tratar a parte mental, e sabemos que este é um hábito difícil de criar, exige disciplina, motivação, consistência, o hábito de exercício físico. Ninguém gosta de fazer no início, não é? Até é um hábito que nos dá gratificação adiada, portanto nós não vemos os efeitos a curto prazo, vemos sim a longo prazo, e isso exige uma disciplina enorme da nossa parte. No caso das mulheres com SOP é importante porque ajuda também a regular depois a parte emocional, o exercício físico, é o melhor antidepressivo que podemos utilizar, mas se estiver deprimida, isso fica comprometido, e sabemos que, ok, a pílula pode ser importante, mas a primeira abordagem tem de ser o exercício físico e a alimentação. A alimentação também tem o desafio pelo facto de sabemos que é difícil, sobretudo em idades jovens, há sempre desejos por comidas fast food, todas essas comidas são inflamatórias, não é? Isso acaba por piorar a SOP.
E é difícil, há desejos de comer esse tipo de comidas, e é difícil de gerir esta relação com a comida, não é? Daí que também existe muita dificuldade existam muitos distúrbios alimentares em mulheres com SOP, porque de facto a alimentação pode passar a ser uma obsessão. Claro, e não só, pronto, o SOP também, os sintomas têm a ver com a barriga inchada, que muitas vezes começamos a engordar sem saber, e isso tudo afeta, claro, o lado psicológico. Sim, é muito fácil ganhar peso. Depois também, se as pessoas normalmente têm mulheres com SOP têm baixos níveis de serotonina, a serotonina é em 90% produzida no intestino, portanto precisamos de alimentos que ajudem a produzir serotonina para melhorar depois a depressão, portanto está tudo encadeado, esta questão da alimentação, exercício físico, o bem-estar psicológico, está tudo muito encadeado. E é isto que os profissionais têm de passar às pacientes, esta educação para como é que as coisas funcionam e como é que elas podem gerir a sua própria SOP e fazê-las e dar-lhes esta autoconfiança de que, ok, é um diagnóstico difícil, é uma situação crónica, mas é possível de gerir, não é o fim do mundo. Questão da infertilidade, se for bem acompanhada, é possível engravidar. Agora, vamos com calma, porque vai ser difícil, ok? Vai exigir muita, muita paciência, muita tolerância, muita autoempatia, mas é possível. E é este acompanhamento e esta... Nunca perder a fé, no fundo, não é? E ter a esperança sempre de que as coisas forem investigadas e pesquisadas informações e às vezes pedir uma segunda opinião também é importante. Sim. E todo esse acompanhamento é fundamental. Deixa-me só aqui partilhar um comentário da Cláudia Duarte. Obrigada, Cláudia, olá. Durante a adolescência sofri imenso com os sintomas da SOP, que sempre foram desvalorizados pelos médicos, lá está aquilo que estávamos a dizer. Isso é normal, faz parte, disse o médico. Finalmente, aos 23 anos, tive o diagnóstico. Portanto, já é uma coisa que vinha muito atrás e que se calhar podia ter prevenido e podia ter controlado mais os sintomas mais cedo e que só aos 23 anos foi diagnosticada. Obrigada, Cláudia, por partilhar. Obrigada. Este é o cenário de cada maioria das pessoas que têm SOP, porque devem ser muito poucos os casos que são logo diagnosticados quando surge e que corre tudo bem, deve ser mesmo uma minoria. Agora, estas situações originam depois uma certa culpa, não é? Ou até revolta, porque é que não me avisaram, porque é que não fui bem acompanhada, porque é que... E isso é muito, muito difícil de gerir quando já estamos numa situação de infertilidade, por exemplo. Isso é mesmo muito difícil de gerir, essa revolta, essa frustração de não ter conseguido ir a tempo e de não ter recebido o acompanhamento devido. Claro. Também tem aqui a Cássia. Acho que às vezes tem que ser os pacientes quase a procurar o seu próprio diagnóstico. Exatamente. A ajuda da internet a pesquisar, ver o que é que os sintomas são semelhantes ao que descrevem, se pode ser, se não pode ser. Muitas das questões que nós temos exatamente é essa, vem-nos perguntar, olha, eu vi a publicação, vocês descrevem os sintomas que eu tenho, mas nunca fui diagnosticada, o que é que eu posso fazer? O nosso primeiro conselho é sempre, vá ao seu médico, faça exames, e verifique se realmente é, porque não há ninguém melhor do que o nosso médico para fazer exames e diagnosticar-se definitivamente se é ou não é, não é? Eu vou só aqui partilhar aqui da Cássia. A Cássia, eu descobri só após 15 anos e nunca consegui... Ai, peraí. E nunca consegui fazer o tratamento correto. Pois, lá está. Pronto, depois também acontece isto, não é? Descobrem cedo, mas nunca tiveram a sorte de ter um médico que se calhar aconselhasse da mesma forma ou que encaminhasse para um especialista. Sim, pois se não teve, não sei que tratamento é que teve, se foi só, enfim, depois já há vários... Pelo que vi, não teve tratamento nenhum, pelo que a Cássia pode nos explicar, mas eu penso que, pelo que eu li, que estava a dizer que tinha sido diagnosticado aos 15 anos e que não tinham feito qualquer tratamento.
o tratamento que deve ser sempre recomendado é o exercício físico e a alimentação. E de facto é o melhor tratamento que podemos dar a nós próprios, não é? Porque é algo que conseguimos obter da alimentação, os nutrientes, o bem-estar que o exercício nos dá. Portanto, é algo que até é bom conseguimos obter isso a partir da alimentação e do exercício físico e não ser necessário carradas de medicamentos, não é? Sim, ou então optar por algo natural, como o nosso suplemento PECS, que é um suplemento que ajuda nesse sentido. E é natural, ou seja, não tem químicos que possam fazer mal, não é? E será um complemento, será sempre um complemento àquilo que estava a dizer, não é? Sim, a questão da suplementação também é muito importante e mesmo até probióticos, no caso de pessoas que tenham de facto desregulação emocional, que tenham muita dificuldade em lidar com as emoções e que estejam deprimidas, os probióticos também são bastante importantes para darmos aqui um aporte na saúde mental. Sim, e não só, e ajuda nos sintomas, por exemplo, o nosso produto ajuda nesse sentido, ajuda na regulação do período, nos sintomas do acne, do exorcitismo, que normalmente excesso de pelo que aparece também, portanto, nesse aspecto, entretanto, a Cássia respondeu, só me passaram anticoncepcional e tomo até hoje, já tenho 30 anos e agora estou à procura de um tratamento porque pretendo engravidar. Pois. Pronto, agora está à procura. Sim, mas é importante também ser seguida pelo nutricionista, pronto, e obter esse apoio para a parte da alimentação, e fazer o exercício físico. Pronto, claro que nem todas as pessoas com SOP têm obesidade, ok, mas o excesso de peso é bastante, penso que mais de metade das mulheres com SOP têm obesidade. Mas, enfim, mesmo que não tenham, é sempre importante fazer exercício físico para ajudar à síndrome. Claro. E que outras doenças mentais podem surgir em SOP? Ou seja, com o SOP, que doenças mentais é que podem surgir? Então, nós temos as doenças que nós sabemos que são causadas pela desregulação hormonal, ok? Portanto, sabemos que a depressão, a ansiedade e a doença bipolar são as doenças mentais mais prevalentes na população com SOP, e a questão dos distúrbios alimentares e dos comportamentos obsessivo-compulsivos também são bastante frequentes por aquilo que eu já disse, porque depois desenvolve-se, para lidar com a SOP, não é? Além de se poder desenvolver, não causado diretamente pela SOP, mas depois ao lidar com os sintomas pode-se desenvolver ansiedade, depressão e depois a parte dos distúrbios alimentares e comportamentos obsessivos, porque depois há muita preocupação com tudo aquilo que se come e com o exercício físico. Pois, depois tudo está interligado, não é? Sim, sim. Existe o sofrimento, nós chamamos de sofrimento primário, que é o sofrimento inevitável que vem da condição que eu tenho, ok? Não escolhi, não... foi algo que me aconteceu, e o sofrimento são todos estes sintomas, acne, hirsutismo, obesidade, as irregularidades menstruais, a desregulação emocional, e depois o sofrimento secundário, que é aquilo que surge em consequência disso. A minha luta contra os sintomas da SOP, a dificuldade que eu tenho em lidar com os sintomas da SOP. Então é muito importante aprender a distinguir entre um e outro, ok? Porque o primeiro é inevitável, aconteceu-nos, foi uma infelicidade, mas o segundo é perfeitamente possível de manejar e de aprender a lidar, e porque na verdade, se eu estiver em luta contra a minha SOP, não é? Se eu não a aceitar, ela vai piorar, porque sabemos bem que se desenvolvermos mais stress e mais ansiedade, isso vai acabar por piorar a condição de base. Então é muito importante aprender a distinguir entre os dois para saber como lidar,
e perceber que a mulher não é a sua SOP, ela pode se tornar especialista na sua síndrome, não é? Porque as mulheres têm diferentes sintomas, têm diferentes formas de apresentação da síndrome, pode se tornar especialista nela e aprender a geri-la e ok, é algo com o qual eu tenho que lidar, mas não é quem eu sou muito mais do que isso. E isso traz-lhes um certo empoderamento. Aprendem a lidar com o seu corpo, aprendem a gerir as suas emoções, tornam-se mais autoconfiantes. E essa parte também é muito importante. E também, se isto, atenção, não é suposto alguém conseguir isto. Isto não é fácil, ok? Exige um trabalho interno muito grande, existe também um período, é necessário um período de revolta, é necessário um período de tristeza, quando estamos, é mesmo necessário para depois É importante, não é? Isso é muito importante, esse tempo de aceitar a própria síndrome e ter a sua consciencialização de que realmente tem e como é que ele vai ultrapassar. Sim, sim, há momentos para tudo, ok? É importante sermos empáticos com esses momentos em que realmente também nos revoltamos e não queremos aquilo e questionamos o porquê, porque é que isto tinha de me acontecer e a culpa que pode surgir. Tudo isso faz parte, é importante acolher isso tudo. Como já vimos, não foi algo que escolhemos e não temos controle sobre as emoções que sentimos, elas não são. Se não escolhemos sempre estar super bem, super felizes. Senão a vida também não tinha a mesma piada, não é? Se fosse tudo tão certinho. Sim, todas elas fazem parte da experiência humana. Agora, não as podemos controlar, mas podemos regulá-las, sim, e não deixar que elas determinem o nosso comportamento ou a nossa vida. Claro que isto é especialmente difícil com alguém que tem uma condição que de base já tem a desregulação emocional, mas é possível, não, é exigente sim, mas sem dúvida que é possível viver com SOP e ter bem-estar psicológico, ter saúde mental, claro que sim. E nesse aspecto é fundamental o papel do psicólogo também, quando é recorrido a tal, não é? O papel que o psicólogo tem com esta síndrome como é que poderá ajudar nesse sentido? Então, nós podemos ajudar na parte precisamente da psicoeducação, quando nós explicamos como é que esta coisa das emoções, tipo, o que é isto, como é que tudo isto funciona no ser humano, ok? Como é que isto se manifesta e como é que eu posso aprender, como é que eu me treino, como é que eu ganho estas competências para aprender a lidar com as minhas emoções. Isso é o trabalho do psicólogo, ensinar como é que as emoções funcionam e como é que elas são reguladas, porque as emoções são reguladas sobretudo no nosso corpo. Então e depois há pessoas que há emoções que são mais difíceis para umas pessoas, há outras que nós todos temos as nossas emoções mais, com as quais ficamos mais em luta. Isso também tem a ver com a nossa história. Enfim, e aí o psicólogo vai fazer um trabalho, vai ajudar a pessoa a compreender porque é que aquelas emoções surgem, quando é que elas surgem. É importante avaliar também a intensidade dessas emoções, a frequência, as consequências dessas emoções. O que é que eu faço na sequência porque eu posso sentir revolta, e é legítimo sentir revolta, ok? Depois de um diagnóstico de SOP, posso sentir-me revoltada, mas eu valido a emoção, mas se eu tratar mal outras pessoas ou se eu partir coisas, eu não posso validar o comportamento, ok? Então a expressão saudável da emoção é algo que nós também ajudamos a compreender, porque todas as emoções são válidas. Agora, depois as consequências que elas têm é que convém que sejam saudáveis para a pessoa, que ela saiba distinguir como é que pode expressar uma emoção difícil, como é que ela pode estar com essa emoção sem que a emoção lhe cause depois consequências desagradáveis.
E é importante avaliar esse grau de sofrimento que as emoções causam, a limitação que possam causar, o comportamento que vem na sequência dessa emoção, trabalhar o autoconhecimento, o autocuidado, a autocompaixão, tem que haver muita autocompaixão neste processo, mindfulness também. Mas, por exemplo, aqui, Lucas Diego, não sei se estou a dizer bem, peço desculpa, eu tenho SOP e não me foi adiantado tratamento nenhum. A sensação dada pelos médicos é a normalização, o que não ajuda propriamente o doente. Ficamos sem saber o que fazer ou como tratar. Ou seja, uma pessoa que procura ajuda para um médico e não tem essa, eu não digo psicólogo, mas eu digo um médico medicina em geral, em que não tenha realmente que diga, pronto, que vai para casa, toma a pílula, a sensação que a pessoa fica de eu procurei ajuda, mas não a tive, como é que a pessoa pode sair deste pensamento? Ou seja, porque acaba se calhar um pouco de pensar, ok, é normal e eu não vou fazer nada, ou vou aceitar, como estava a dizer, mas se calhar é um aceitar de revolta, porque pelo que me parece, por exemplo, por este comentário, da Loucas e Diego, Loucas Diego, parece que é muito isso, não é? Fica com aquele sentimento de não conseguir resolver ou não sei para onde ir, não é? Aquela incerteza. Sim, aí estamos precisamente perante uma emoção difícil, que é a frustração, ou mesmo até a raiva ou a irritabilidade de eu merecia melhor. Eu merecia ter Claro. tido um atendimento melhor, eu merecia que me tivessem explicado para que eu pudesse saber o que fazer. E de facto, assim, os médicos, há muita desinformação acerca daquilo que é a SOP e era como eu tinha dito há bocado, que as mulheres têm que ser as suas próprias agentes, têm que administrar o seu processo terapêutico, né? Têm que ir à procura de respostas. E há muita desvalorização do benefício que é o exercício físico e a alimentação nesta síndrome, sem Ou dúvida seja, que é. resumidamente, não, quando uma pessoa tem SOP, que é síndrome dos ovários poliquísticos, consegue estar bem. É possível, é possível acontecer isso. Sim, sim, e lá está, com soluções como a alimentação e exercício físico que são muito acessíveis, ok? São bastante acessíveis. Agora tem que haver, lá está, este trabalho de educação para a SOP que não existe porque nem os próprios médicos depois têm esse conhecimento e vão passando a informação não muito completa acerca daquilo que deve ser o tratamento para mais adequado, não é? Então, isso depois gera consequências no futuro, em termos de infertilidade, tem consequências mesmo brutais na vida de uma mulher. Temos aqui mais um testemunho da Mariana Ferreira. Olá, também fui diagnosticada com SOP e também nunca obtive ajuda. Gastei rios de dinheiro e médicos para todos me dizerem é tudo hormonal, toma pílula, senti-me tão mal. Pronto, lá está, é aquele sentimento de que Sim, é um perdidos, sentimento não é? de ausência de controlo, de não se pode fazer nada, é aguentar, também não vale a pena queixar-se muito, é tomar a pílula e pronto. Infelizmente é um bocadinho assim e sabemos, não é, que esta condição é tratada, mas isto é só desinformação mesmo. Sim, muitas vezes acabam por ter que procurar na internet e encontrar outros meios e Sim. até descobrir um suplemento como o nosso PECOS. Portanto, também temos aqui outro testemunho, a Sara Oliveira, Velez. A maior frustração foi dizerem que estava tudo bem quando eu sabia do diagnóstico. E como tenho 28 anos, isso é sinónimo de ter tempo para engravidar. A maior frustração foi dizerem que estava tudo bem quando eu sabia do diagnóstico. Acho que Pronto, lá acho que está, ela tem está a 28 anos, questionar. queria engravidar. Bom, a minha sugestão é que procure de facto um especialista em medicina da reprodução para avaliar bem o seu caso em relação, se quer mesmo engravidar, acho que o deve fazer. E não deve esperar, deve ser avaliada
todos os seus sintomas para que lhe digam efetivamente quanto tempo tem e quais são as condições o que é que terá que fazer para realmente conseguir engravidar. É isso, é muito importante também, quanto mais cedo intervirmos melhor, porque lá está, porque depois isto tem consequências, e não sabemos quanto tempo é que a mulher tem para, qualquer mulher, ok? Qualquer mulher, já nascemos com a reserva ovárica para a vida toda, não é? Algo que já está determinado. Portanto, nunca sabemos quanto tempo temos para ser mães. Uma mulher com SOP, não é? Tem ainda esta dificuldade acrescida. Portanto, se querem mesmo ser mãe, a questão é, querem muito, é um sonho, então, ok. Então, como diz o Saramago, não tínhamos pressa, mas não percamos tempo. Se é algo que se quer muito, vamos tomar as medidas nesse sentido, vamos procurar apoio especializado. Para engravidar, para ir uma dor de dentes, vamos ao dentista. Queremos engravidar, vamos ao especialista da medicina da reprodução, especialista em fertilidade, é ele que nos vai ajudar realmente a engravidar. E pronto, e se é algo que se quer muito, devemos começar por aí. Se for algo que nós não sabemos bem, se queremos, ok, se não acontecer está tudo bem, ok, então podemos adiar um pouco, se não é propriamente algo ou que não tenhamos assim, muita vontade. Foi só relembrado agora porque foi diagnosticado e falaram do assunto, não é? Muitas vezes também poderá ser por aí. Porque é muito diferente a experiência de eu acho que está tudo saudável comigo, portanto eu tenho até aos 40 anos, 35, 40 anos, se eu quiser engravidar, engravido. É muito diferente de um dia eu descobrir que tenho uma condição, uma doença, uma síndrome que me vai dificultar a gravidez. Eu já não sei se vou poder engravidar ou não. Aí as coisas podem mudar, a minha atitude face à maternidade pode mudar. Quando achamos que está tudo bem, não pensamos muito nisso, se acontecer, acontece, mas quando nos dizem não vais conseguir ou vai ser muito difícil. Como se tivéssemos um entrave na nossa consciência, não é? Logo. De repente podemos pensar melhor e, portanto, é importante saber que cuidar da nossa saúde, fazer uma avaliação, se está tudo bem em relação à fertilidade e depois logo decidimos se queremos, se não queremos, quanto tempo temos. Sim, claro, tem que ser uma decisão consciente. Deixa-me só aqui agradecer à Cássia. O canal mais completo que fala sobre SOP foram vocês. Obrigada. Obrigada, Cássia. Depois temos aqui Sim, acho que é a maior página em Portugal, não é? Sobre este tema, certo? Sim, fomos pioneiros nisso e continuamos e temos crescido muito, é uma comunidade para nós e é um prazer para nós também poder explicar, não é só vender o suplemento, mas sim também falar de um tema que é tão importante e por isso também temos agora a iniciar os diretos. Agora estamos com a doutora Margarida Fonseca, psicóloga, e daqui a uns tempos teremos uma nutricionista também em direto para falar sobre a alimentação, porque também lá está, como frisou tantas vezes, é tão importante a alimentação neste processo. Queremos muito esclarecer qualquer questão. Claro que assuntos médicos teremos que dizer que têm que consultar o seu médico, porque são assuntos que nós não conseguimos falar e explicar, porque não somos médicos. Quem está nas redes sociais é apenas gestor de redes sociais e não médico. Podemos esclarecer, sim, sobre o nosso suplemento, porque temos nutricionistas que fizeram o nosso suplemento e que conseguem esclarecer nesse sentido. Mas em relação a assuntos mais particulares, como a infertilidade, esses assuntos têm que ser sempre acompanhados pelo médico. Acho que é fundamental isso que estava a dizer. Deixa-me só aqui, ver se temos aqui mais um testemunho. Cátia Bel Viana. Não, desculpe, Cátia Isabel Viana, assim é que é. As mulheres com SOP conseguem engravidar por forma normal ou só por via in vitro? Está ela a perguntar. Pois, essa é uma das questões médicas, porque isso já tem que ver com os sintomas que a mulher terá, porque a síndrome ela é um conjunto de sintomas, não é? E umas mulheres têm uns sintomas, outros têm outras.
outros e de facto isso é melhor ser avaliado pelo médico, porque qualquer informação que eu dê vai ser uma informação abstrata e não tenho sequer competência para. Depende muito do histórico clínico também da própria pessoa, não é? Porque não sabemos o que é que vem de trás e a especialidade, cada médico tem a sua especialidade e consegue ajudar melhor nesse sentido. Sim, essa é uma questão que deve mesmo colocar a um médico, lá está, especialista em medicina da reprodução. Aqui, a Carolina Campo. Podem deixar gravado na página, por favor. Sim, não se preocupem, o direto vai ficar gravado na nossa página, está bem? Após o direto fica guardado. Deixa-me ver se tem aqui mais alguma questão. Eu penso que não, mas. Sim, cá em Portugal é que se fala muito, no Brasil pouco se fala, diz a Cássia. Ok. Sim, é um tema ainda muito pouco falado, mesmo a nível internacional, não é? Porque Uhum. pronto, lá está, é uma síndrome que infelizmente ainda atinge muitas mulheres, mas que ainda é muito desconhecida. Uhum. Todas Sim. as informações ainda são muito desconhecidas. Sim, há poucos estudos sobre ela, não é? Eu por acaso estive a ler e eu acho que li que a primeira descrição de SOP vinha desde 1700 e não sei quê, portanto era algo que já é observado há muitos anos e é incrível como estas questões hormonais são sempre muito complexas, e Mas é distinguir. curioso essa distância de tempo, ou seja, Sim. conhecem, sabem o que é que causou, mas depois realmente é um pouco como se diz a vacina, não é? Que demora aquele estudo para se perceber e como é que se deve proceder e o que é que leva aquele tempo todo. Também é Uhum. como uma síndrome, não? Digo eu. Também tem que haver aquele tempo de estudo e aquela preparação toda para se poder também falar efetivamente do assunto. Uhum. Sim, eu penso que os critérios assim mais consensuais e que estão em vigor neste momento são os critérios de Roterdão para a definição da síndrome, que foram definidos por aí na década de 90, já não tenho bem a certeza, mas são critérios ainda bastante recentes, porque lá está, é uma condição mesmo muito complexa. Pois, exato, não é muito fácil. Nós tentamos realmente na nossa página falar de E é alguns uma temas. condição, e é uma condição eh, de endocrinologia, não é de ginecologia. Daí ser importante sempre consultar o endocrinologista. Agora, se calhar, perguntamos se alguém tem alguma questão, se querem aproveitar para falar com a psicóloga sobre algum assunto relacionado com ansiedade ou algum assunto que realmente que, que também um testemunho de que realmente também passaram por isto ou queiram partilhar connosco de alguma forma. Hum, Temos aqui mais uns minutinhos, se quiserem então falar sobre alguma coisa. Estava aqui a ver se tinha aqui mais comentários aqui para trás. Por acaso tenho Hum, dificuldade em ver os comentários porque surgem assim já meio transparentes. sim, sim. Também não, isto é uma nova forma, porque também não apareceu assim no time que eu fiz noutra página, mas realmente agora Mas aparece no assim meu um lado pouco parece transparente. sempre que não consigo ler os comentários porque isto fica assim meio desvanecido. Eu vou vendo se tem aqui alguma coisa. Estava aqui a ver se tinha alguma coisa. Se não, vamos encerrar o nosso direto. Hum, eu acho, eu, Laboratório Geniama, achamos muito interessante ter aqui uma psicóloga para falar deste assunto, porque realmente é um dos temas mais pedidos para falarmos sobre a saúde mental e como é que isto nos afeta a infertilidade ou a fertilidade, porque há mulheres que diziam, os médicos ou o que fosse, disseram que não era possível e acabaram por engravidar, e isto também depois é um conflito. Quando eu não estava à espera, olha, aconteceu Uhum. e foi uma felicidade. Ou seja, este dilema de ser ou não ser, não é? E de repente, Uhum. Sim, aí nós temos de fazer muito trabalho de regulação emocional e de gestão de expectativas,
e focado em trazer a pessoa para viver no momento presente, estar em contacto com o momento presente, porque de facto o futuro ninguém sabe e não o controlamos, e esta ausência de controlo está muito presente na SOP, não é? Eu não controlo o que se passa no meu corpo, esta desregulação hormonal não está ao meu alcance de controlar, e é muito importante aprender a alargar este controlo. Existem técnicas para fazermos isso, existe o mindfulness, existem técnicas que nos permitem estar mais no presente e a deixarmos de querer controlar tudo e de querer planear tudo, porque efetivamente isso não é possível e Era só bom nos, que fosse. só nos traz sofrimento. E nesse aspecto, a SOP ensina-nos que de facto nós não controlamos muita coisa, inclusive no nosso próprio corpo, mas conseguimos alterar esta relação que temos connosco e com aquilo que nos acontece, e isso é profundamente transformador e é profundamente empoderador, e a partir daí eu consigo ser muito mais resiliente e consigo gerir muito melhor aquilo que me acontece sem ser controlado por isso. Claro. Quem quiser ser consultada por si ou seguir, como é que deve fazer para entrar em contato consigo? Então, basta seguirem-me na minha página do Instagram, eu tenho lá as informações tenho lá o link para marcarem as consultas através do WhatsApp. Tenho um e-book também sobre como me preparar para um processo de infertilidade, que também pode ajudar nos casos de mulheres que descobrem que são inférteis devido à SOP. Podem mandar mensagem pelo Instagram, se não responder logo, demoro O mais ou menos. Instagram é Margarida Fonseca Psicóloga. Pronto, e de qualquer forma, agora quando guardar o vídeo, vai estar publicado. Também vou deixar o link, que assim é mais fácil, para que possam também seguir a sua página e que possam entrar em contacto também para esclarecer alguma questão que, entretanto, também não queiram, que seja muito particular e que não queiram expor aqui em direto. Eu não sei se Sim, tem mais estão alguma à coisa para vontade. dizer. Estejam à Obrigada. vontade para mandar mensagem. Eu tento, se não conseguir responder logo, eu respondo dentro de um dia ou dois, mas fiquei à vontade para isso, para esclarecer dúvidas. Não sei, eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar é que realmente algo tão complexo assim, não é? Algo que nem os médicos, a maior parte dos médicos sabe bem como funciona, não sabemos o que é que causa a SOP, portanto há muito desconhecimento nesta área e estamos a falar de sintomas muito difíceis, que sozinhos já seriam difíceis de lidar de forma isolada. Portanto, em conjunto, de facto, é um diagnóstico assim que pode ser um bocadinho assustador, mas eu gostava de dizer que não é suposto lidarem com tudo sozinhas e exigirem demais, ok? É possível perfeitamente viver com esta condição e sentirem-se bem e não sofrerem com ela, ok? Mas com ajuda, não exijam demasiado porque a condição já é extremamente difícil. Claro, não há necessidade de sofrerem quando também há maneiras quando há especialistas que podem realmente ajudar. Doutora Margarida, eu quero agradecer muito a sua participação neste direto. Foi um gosto tê-la aqui. Espero que também tenha sido de alguma forma benéfico. Nós também termos este direto para si e queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes no direto. Vamos terminar aqui o nosso direto. Queria muito agradecer mais uma vez à doutora Margarida e a quem esteve desse lado. E não sei se quer dizer mais alguma coisa. Não, acho que está tudo. Acho que conseguimos passar a mensagem
sobre como é que as mulheres podem viver em paz com a SOP e aprender a geri-la. Portanto, depois se tiverem alguma questão, podem mandar mensagem ou contactar. É isso. Ou para a doutora Margarida, ou para a nossa página de ovários poliquísticos. Obrigada, um beijinho, boa Um noite. beijinho. Boa Obrigada. noite. Com licença. Com Obrigada. licença.